Nos últimos domingos, já faz mais ou menos uns 10, 12 domingos, nós temos lido na introdução do culto o Salmo 119. O Salmo 119 ele foi escrito após um tempo de muito sofrimento da nação de Israel, aonde eles ficaram presos, aonde eles foram levados ao cativeiro babilônico, estavam longe do templo, longe do ministério dos sacerdotes, longe de cultuar a Deus com liberdade. Eles iam à beira do rio da Babilônia e cantavam lá os hinos, mas eles choravam, porque eles se lembravam das grandes festas, dos grandes momentos de celebração lá de Israel. E até as pessoas lá da Babilônia, quando ouviam aquele grupinho cantando da forma tão bonita, os levitas eram profissionais, né? Eles cantavam assim, tanto a voz como a qualidade vocal era muito bonita, e o pessoal ia lá e falava, canta mais, porque os levitas eles estavam se entretendo, eles estavam gostando daquelas músicas, mas os levitas sabiam que eles não eram um espetáculo, eles não eram para ser apreciado como um show, um espetáculo, mas tudo que eles faziam era para engrandecer e louvar o nome do Senhor. Então eles choravam quando as pessoas pediam para eles cantarem mais uma música. E Esdras, quando volta liderando o povo, trazendo o povo de novo para Jerusalém, quando Deus libertou depois de 70 anos, Esdras vai escrever esse salmo. É um salmão, não é o peixinho não, é um salmão. São muitos versículos, e Esdras, por ser muito inteligente, o que ele fez? Ele escreveu esse salmo. O tema central é a palavra de Deus, é o testemunho do Senhor, é a lei do Senhor, é onde nós encontramos a sua vontade, onde encontramos orientações, onde encontramos conforto, onde encontramos apoio. E Esdras, ele fez o seguinte, para mostrar que a palavra de Deus é perfeita, ela é completa, ela tem início e tem fim, tudo é gerado por ela, ele escreveu cada versículo são uma linha. Então, a cada 8 linhas, a cada 8 versículos, ele começa cada versículo com a mesma letra do hebraico. Então, ele formou grupos de 8 versículos. Ele formou 22 grupos de 8 versículos. O que quer dizer isso? Que no hebraico tem 22 letras. Então, cada grupo de 8 versículos tem a mesma letra. É fácil fazer isso? Imagina se você tivesse essa incumbência, alguém dar essa tarefa para você, olha, fale sobre a palavra do Senhor e faça grupos de 8 linhas, 22 grupos de 8 linhas, e cada linha começará com uma letra do alfabeto hebraico na sequência. Imagine, humanamente falando, é quase que impossível. Mas a gente vê o conhecimento, a dedicação de Esdras, a disposição dele, colocar o coração dele nas mãos do Senhor, e aí quando você faz isso, sai de baixo, sai da frente. O Senhor faz algumas coisas maravilhosas. Então Esdras é o autor, mas a gente não consegue deixar de observar que a gente vê a atuação do Espírito Santo de Deus na mente e no coração de Esdras para deixar essa obra, esse salmo para nós. Nós temos, então, mostra lá o salmo. Aqui é o Salmo 119, o salmo em hebraico. Aqui é o Salmo 119, versículos 57 a 64. O hebraico é daqui para lá. Parece um monte de cobrinha assim, né? Mas é muito simples, não é complicado não. Tá vendo essas primeiras letras aqui, ó? É toda a letra rete, que seria o iti, né? Matsu, mais ou menos parecido com isso. Então você vê essa mesma letra. Esses sinaizinhos embaixo é a vocalização, é o som, é o A, o E, o I, se é um E mais estendido, se é um A mais estendido, se é um A mais fechado, um A mais aberto. Então era a forma deles pronunciarem que tipo de itis aqui. Isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra E, tem um outro E aqui, tem um outro A aqui também. É diferente, só para dar a vocalização. Então percebe a obra de Esdras. Ele escreve cada versículo, esse grupo de 8 versículos, com a mesma letra, com a letra It. Ok? Aí o que nós vimos até agora
foram já vários grupos. Então, o primeiro grupo, a letra Aleph, falava sobre a bênção da obediência. Como é bom obedecer a palavra do Senhor. A letra Bet falava o caminho da purificação, que a palavra de Deus nos conduza ao caminho da purificação. A letra Gimel falava o deleite da experiência de obedecer a palavra do Senhor. Existe um deleite, uma satisfação, uma alegria. A letra Dalet falava sobre a força do entendimento, como o entendimento da palavra do Senhor deixa você forte, ela te capacita. A letra Re falava que nós temos necessidade de orientação, nós precisamos de um GPS, nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Esse é o verdadeiro GPS. E a palavra do Senhor nos dá isso daqui. E a letra Vav, a palavra do Senhor nos dá coragem para falar de Deus, para testemunhar. E é o que nós vamos falar hoje. Talvez você está apreensivo. Será que eu vou ter coragem de falar? Você confia na palavra do Senhor, confia no Senhor. Ele vai te dar coragem, vai te dar as palavras, vai te dar entendimento para você compartilhar. Do versículo 49 a 56, mais um bloco, é a letra Zain, que fala a força, a fonte do conforto. Que todos nós passamos por muitas dificuldades, passamos por desespero, por agonia, por tristeza, por tragédias. E aí não sabemos muitas vezes quem pode nos consolar ou quem pode nos confortar, quem pode nos animar novamente ou dar esperança. E aí esse bloco do 49 ao 56 fala que a palavra do Senhor é a fonte do nosso conforto. Ela não é um coach, não dá falsas esperanças, mas ela dá uma esperança completa. E hoje nós vamos ver a letra Het, que é a resolução da fidelidade. É incrível, não foi planejado. Eu ia falar sobre a ideia de falar um pouquinho, fazer essa reflexão sobre esse salmo. E exatamente isso é o assunto. Esse bloco fala sobre a resolução. O que é resolução? Resolução é quando você toma uma decisão. Não é promessa. Eu prometo, né? Quando você quer ganhar alguma coisa, ou quer receber alguma coisa, você faz uma promessa para alguém, para um patrão, para um empregado, ou para o parceiro, para a namorada, para o esposo, para o marido, ou para uma loja. Eu prometo pagar tudo em dia. Então você faz simplesmente para ter aquilo e depois a gente conversa. A resolução não é promessas. É uma decisão, é uma determinação, é uma firmeza no propósito, é a coragem, é o propósito, é a expressão de ânimo. É quando eu tenho uma inclinação para realizar isso. Diante desse ano, nós precisamos tomar resoluções. Eu acho que você já tomou essas resoluções e constantemente nós estamos tomando resoluções. De acordo com o aperto, de acordo com alguma coisa que acontece, eu me disponho, eu tenho uma afirmação, eu quero fazer isso. Eu me admiro de algumas pessoas, de repente eu quero esse ano aprender uma nova língua. Em 6 meses aprendem. Tem algumas pessoas que têm uma força de vontade. Então, aqui não é promessa, porque a promessa você pode descumprir. A resolução é um desejo. Não é voto, porque o voto você sente culpa, porque dificilmente você vai conseguir cumprir a maioria dos votos que nós fizemos. Resolução não, é quando você tem uma disposição, você encaminha diante disso e pede ajuda para Deus, pede ajuda para alguém para te ajudar a ser daquele jeito, a realizar aquele sonho. Ok? Entendeu o que é resolução? Então vamos ver agora os Salmos. O que o Esdras fala, que resoluções que ele tomou pela vida dele. O versículo 57, ele fala que o Senhor é a minha porção, o meu tesouro, a minha preciosidade. Eu disse que guardaria as suas palavras. Então, se Deus é precioso para você, e se Ele deixou palavras, então a primeira resolução que Esdras coloca na vida dele, se Deus é a minha porção, aquilo que eu mais preciso, aquilo que é mais precioso para mim, eu vou guardar o que Ele falou. É uma resolução interessante, que leva ele a ser fiel ao Senhor. Versículo 58, ele fala: de todo o coração imploro a sua graça, compadece de mim segundo a tua palavra. Então, uma segunda resolução de Esdras é que ele coloca um desejo, uma decisão aqui de depender diariamente da graça dele. Evitar com que o coração dele se ensoberbeça e ache que ele tem todos os recursos para viver tranquilamente. Não, ele acorda de manhã, Senhor, ele implora,
Senhor, me capacite, use de misericórdia comigo, me dê a sua graça. Como a gente pode facilmente esquecer que a gente vive pela graça? Tudo é pela graça. Começamos a salvação pela graça, caminhamos com a graça e vamos terminar com a graça do Senhor. Nós nunca vamos merecer nada. Então, com esse desejo de Esdras, ele está fazendo com que o coração dele não se ensoberbeça e dependa da graça dele. O versículo 59, Esdras escreve assim: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os meus testemunhos, para os teus testemunhos. O que Esdras faz? Ele faz uma constante reflexão, uma diária reflexão de como ele está andando. Ele faz sempre uma autoanálise. Ele não tenta, eu sou bom, eu sou melhor que os outros. Não, ele olha para si. É o que a gente fala assim, olhar para dentro. Eu nunca consigo fazer isso. Mas ele olha para si, para os seus caminhos, como ele está andando. Então, constantemente, isso daqui agrada ao Senhor? Isso daqui é aceito pelo Senhor? Isso que eu falei, essas palavras que eu uso, essa minha atitude, o que eu deixei de fazer, agrada ao Senhor? Então, Esdras fala, penso nos meus caminhos. Ele reflete. Tudo que ele fez no dia, que ele vai fazer amanhã, e ele fala, e quando eu penso nos meus caminhos, eu volto. O que quer dizer isso? Esdras mostra que os nossos caminhos podem até parecer que são bons, mas não são. Então eu penso nos meus caminhos, eu retorno. Penso nos meus caminhos, eu retorno. Eu retorno para onde? Volto os meus passos para o testemunho da palavra do Senhor. Então isso é manter firme os passos no caminho do Senhor diariamente. Não é um dia, porque no próximo dia a gente já está fazendo desvios pequenos. Então essa resolução de Esdras é manter o pensamento, a autoavaliação, a autoconfrontação diária. Versículo 60. Apresso-me, não me demoro a praticar os seus mandamentos. O que Esdras está falando aqui? E quando ele pensava nos caminhos, ele percebia que tinha algumas coisas erradas. E aí ele fala, mas meu caminho está bom, está gostoso. Se eu mudar de direção, eu terei que acertar e abandonar algumas coisas. Ele não procrastinava, ele não deixava para amanhã, ele não deixava para depois, ele não deixava a sua mente se acomodar, ele se apressava, não demorava a praticar os mandamentos. Então essa é uma resolução. A gente ouve falar do Senhor, a gente se emociona, a gente percebe que, puxa, como eu estou errado, mas ele fala, deixa eu chegar até em casa, né? Porque aí eu esqueço. Esdras fala, não, eu ouço alguma coisa de Deus, eu coloco em prática imediatamente. Não empurro com a barriga. Não procrastino. Versículo 61. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. O que Esdras está falando? O que é laços? São armadilhas. Esdras fala que aonde nós estamos, em todo lugar, tem laços, isto é, tem armadilhas, como se pega passarinhos, armada para nós. E que nos atraem, que nos seduzem, que nos inclinam, e fazem a gente esquecer do caminho que nós estamos indo em frente. São seduções, são armadilhas, por isso que é laço. Parecem ser boas, parecem ser mais econômicas, parecem ser mais lucrativas, mas são inventadas por homens maus que querem ou lucro, ou somente nos desviar, fazer mal para nós. Então essa está falando, laços de perversos me cercam. Em todo lugar nós vamos encontrar essas armadilhas. E ele fala, mas não esqueço da tua lei. O que ele faz então? Ele avalia tudo o que está ao seu redor, segundo a palavra do Senhor. Agora, por que ele vai conseguir avaliar as coisas ao redor, segundo a palavra do Senhor? Porque em algum momento ele olhou a palavra do Senhor, ele interpretou a palavra do Senhor, ele aplicou a palavra do Senhor e ele memorizou a palavra do Senhor. Já viram isso em algum lugar? Viram ainda? Já viram isso? OIAM. Dá uma olhada no grupo Ágape, Igreja Ágape. Observe, interprete, aplique e memorize. É isso que Esdras fazia. Esdras 7:10 fala assim,
dispus o meu coração a buscar a lei do Senhor, a praticar e a ensinar. 3 coisas: buscar, aplicar e a ensinar. Viver a palavra do Senhor. Então Esdras fala assim: laços e perversos me cercam, mas não me esqueço sua lei. Por que ele não esquece? Porque ele aprendeu, ele aplicou, ele interpretou. Quando alguém ensinou alguma coisa para ele, ele estava ávido para aprender, aplicar na sua vida, memorizar, fazer com que isso ficasse na sua cabeça. Porque aí ele tem capacidade de avaliar as coisas segundo a perspectiva de Deus. Versículo 64. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. O que Esdras está falando aqui? O que Esdras está falando? No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Por que ele faz ao meio da noite? E não existe coisa mais gostosa nesse frio e aquele cobertorzinho. É a coisa mais confortável, mais deliciosa. E se você tiver que levantar esse horário e falar: não, justo agora. Vocês têm filhos, de repente o filho acorda, chora, diz que está doente, você fala: nossa, no momento melhor. Hoje, no meio do sono, quando você começa a dormir, de repente você chega ao ponto mais alto ou mais baixo do sono, naquele momento mais gostoso. Você abrir mão disso daí, você abrir mão somente para acordar, dar graças ao Senhor. Esdras usa aqui um superlativo, um exagero, para dizer que ele controlava a vida dele, ele não deixava, não tinha nada que fosse bom, confortável, agradável, que podia impedir que ele desse graça ao Senhor. Eu e a Rosana, nós conhecemos um professor lá no Palácio da Vida, em Atibaia. Ele acorda 3 horas da madrugada para orar. Todo dia, ele e a esposa. Ele ora, inclusive, por mim, para a Rosana, ora por vocês. Eles intercedem, não sei quanto tempo, 1 hora mais ou menos? 1 hora mais ou menos, ele intercede por outras pessoas. Não importa se ele está cansado ou não, ele é um coreano. E trabalha lá como missionário no Palácio da Vida no Brasil. Então o que ela está falando aqui é que nada fosse mais agradável, aconchegante, necessário, deveria impedir ele de interromper aquilo para dar graça ao Senhor. Será que eu faria isso? É uma resolução. O que será que nos impede? Como nós vemos nos nossos dias, hoje tem tantas coisas boas, necessárias, confortáveis, alegres. Tira o nosso tempo até da comunhão. E então depois, não, eu não importa o que for. Não importa o quão gostoso, quão quentinho, quão confortável. Eu vou para dar graças ao Senhor. Os 2 últimos versículos, ele fala: companheiro sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Isto é, eu vou estar do lado, eu vou estar junto, eu vou trabalhar junto. Com quem? Com aqueles que temem e guardam os preceitos. Esdras teve uma resolução de andar em boa companhia espiritual. Cooperar com pessoas espirituais. Temiam o Senhor. Então ele faz seleção. Quem serão os seus amigos, seus parceiros? Tem parceiro que é bom, ajuda a gente, mas para ir onde? Para nos tirar do tempo com Deus, nos trazer diversão. É muito gostoso, mas que tipo de propósito de vida? Para onde vão essas pessoas? Então Esdras tinha uma convicção muito boa: eu vou estar aonde o povo de Deus está. Eu vou fazer o que o povo de Deus faz. Não vou me ausentar. Versículo 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. A terra está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. O que Esdras está falando aqui? Eu vou deixar a minha mente e o meu coração
atento a tudo que o Senhor está fazendo. E com isso, aquilo que o Senhor quer me ensinar. Tudo que acontece a cada momento pode ensinar alguma coisa para nós. O Senhor não deu corda nesse mundo e foi embora, está longe. O Senhor está agindo, está fazendo uma grande obra no nosso meio. Então ela fala, eu vou estar atento, eu vou estar sensível a qualquer detalhe que aconteça para ver o que o Senhor pode me ensinar naquela situação. Quando nós não estamos atentos desse jeito, não conhecemos a palavra, nós vamos murmurar, dar risada das coisas, mas não conseguimos aprender. Primeiro dia do ano, o que aconteceu aqui no Japão? Triste. O que eu posso aprender? Alguns fazem o quê? Murmuram contra Deus, reclamam contra Deus, ou dão risada, carnecem. Mas o que eu posso aprender disso? No segundo dia do Japão, o avião. O que eu posso aprender dessa experiência? Da tristeza. Terceiro dia. Não foi no terceiro dia? Do restaurante? Terceiro dia foi o incêndio. O que isso nos ensina para nós? Por que 3 dias seguidos tragédias? Eu não sei, mas por que isso me ensina? Então, estar atento e não colocar a minha mente para interpretar isso. Deixar o Senhor falar. Será que Ele pode falar ao meu coração, ao seu coração? Muitas vezes são vozes. Deus vai falar de forma diferente. Resoluções de Esdras. Aqui podemos dizer, então, só recapitulando a lista. Primeiro, Esdras, ele quer conhecer e obedecer à vontade de Deus. Esse 2024, você vai se esforçar para isso? Você quer isso na sua vida? Conhecer e obedecer a vontade de Deus? Segundo, Esdras dispôs o seu coração a depender da misericórdia e graça de Deus. Você gostaria também de depender de Deus? Esdras também dispôs o seu coração a autoconfrontar o andar dele. Você quer colocar? Quer que o Senhor te ajude a avaliar como é o seu andar, o seu propósito, o seu caminhar, para que direção você está indo, aonde você está pisando. Em quarto lugar, Esdras colocou à disposição de evitar a procrastinação espiritual, deixar para depois. Depois eu vou, depois eu faço. Você já percebeu que toda vez que a gente deixa para depois, Deus pode deixar para depois. Pode chegar ao ponto de Deus evitar com que você se aproxime dele. Enquanto não houver arrependimento e essa resolução. Em quinto lugar, Esdras dispôs o seu coração, ele blindou a sua mente do mal. Ele evitou a má companhia que pudesse trazer consequências maldosas para sua mente. Ele colocou seu coração a priorizar a gratidão de Deus, mesmo diante de conforto, mesmo diante de coisas agradáveis, necessárias. Um bom sono é necessário. Nós podemos ter muitas desculpas. Eu não posso porque eu preciso daquilo, não tem jeito. Mas Esdras não, ele falou, não importa. Se eu tiver que precisar dormir mais e recuperar o sono, o Senhor vai recuperar. Sétimo lugar, Esdras teve uma resolução de selecionar parcerias espirituais, avaliar os companheiros com quem ele andava. Que tipo de espiritualidade as pessoas estão dando para Esdras? Ele fez essa pergunta para ele. Em último lugar, ele dispôs seu coração a ter sensibilidade ao ensino informal espiritual. Ao andar, ao ver a atitude das pessoas, o que Deus está ensinando? Deus pode fazer eu crescer mais. Desculpe, vocês sabem que toda vez que eu olho para a palavra me empolgo um pouco. Eu queria só mais ou menos ler isso, mas acho que vocês viram quanto é rico. 8 versículos pequenos, quanta mensagem. E a gente passou por cima. Eu acho que se a gente tivesse num momento de conversas aqui, nós podíamos passar 2, 3 horas só conversando sobre esses 8 versículos. Que Deus nos ajude nesse momento, que Deus nos abençoe e que Deus fale ao seu coração quais são as suas resoluções. Talvez alguma você já está caminhando fortemente. Então você tenha a convicção de que essa é a direção. Talvez algumas aqui vai ser um desafio. Não faça promessa, não faça votos, mas comece. Siga essa direção.
Experimente. Você vai ver a presença do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a alegria do Senhor, testemunho do Espírito Santo no seu coração, pela disposição que você está fazendo. Que essas resoluções possam fortalecer a sua vida e esse ano possa ser um dos anos mais diferentes. Vamos louvar?